Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de futebol para este sábado, dia 10 de maio. Separei 28 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal para conhecer o nosso trabalho aí, no mínimo durante uma semana, para você saber como funciona. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o canal, ative o sininho de notificações para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado, e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através de nossos palpites de futebol. Lembrando que aposta apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise vai começar pela Alemanha Bundesliga, o jogo do Bochum versus Mais, início às 10h30 da manhã. É um jogo do sétimo versus o último colocado. A equipe do Mais ainda luta por algo nesta competição. O Bochum está tecnicamente rebaixado para a segunda divisão. Bom, o Mais é o sétimo colocado com 48 pontos. Se vencer e o Leipzig tropeçar, pode rabiscar uma vaga lá na Conference League, que atualmente está com a equipe do RB Leipzig. O Bochum não vence há 5 jogos, bateu under 2,5 nos últimos 3. E a equipe do Mais bateu mais de 1,5 gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, bateu mais de 1,5 gols. Então vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Mais precisa do resultado, apesar de estar vindo aí a 3 jogos sem vencer fora de casa. Precisa do resultado, vai enfrentar uma equipe tecnicamente frágil, uma equipe já rebaixada, mas como a tendência dos históricos mostra o jogo para gols, vamos seguir esse raciocínio, jogo para mais de 1,5 gols. Temos agora o jogo do Bremen versus Leipzig às 10h30 da manhã. É o duelo do sexto versus o oitavo colocado. A equipe do Bremen não tem chances matemáticas mais de nada nesta atual temporada, nem cai, nem vai para lugar algum, ficou no meio de tabela. E o Leipzig, se vence, só depende dele para até mesmo chegar a uma vaga na Champions da próxima temporada, com combinações de resultado. Então, caso Dortmund empate e Freiburg perca o jogo, ele fica com a quarta colocação ali. A equipe do Leipzig só depende de si para ficar com a vaga na Conference League e depende de outro resultado para ir para a Champions ou Liga Europa. A equipe do Bremen, 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1,5 em 3 deles. E a equipe do Leipzig, nos últimos 3 jogos, bateu aí mais de 1,5 gols. É um jogo bem equilibrado tecnicamente, tanto é que nos últimos 5 confrontos são 3 empates e 2 vitórias do Leipzig, e 4 deles bateu ambos marca. Mesmo atuando fora de casa, vejo a equipe do Leipzig com um leve favoritismo, porque o Bremen não tem muito o que argumentar nesta atual temporada. Então, vai ser um jogo dramático, não tenho dúvida disso, mas vou pegar aí esse Leipzig com empate e também vejo um jogo para gols. Um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 dependendo da odd. É um jogo para um provável ambas as equipes marcam. Ainda na Alemanha Bundesliga, temos o jogo do Kiel versus Freiburg às 10h30. A equipe do Freiburg está na quarta colocação, se classificando para a Champions da próxima temporada. E o Kiel já está com rebaixamento decretado aí, não briga mais por nada. É um jogo que só interessa a equipe do Freiburg, empatando aí ou vencendo garante a vaga na Champions da próxima temporada. Em 5 jogos do Kiel, bateu ambos marca. Em 5 jogos do Freiburg, bateu ambos marca em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, aí uma vitória para cada lado com gols. Então, mesmo atuando fora de casa, vejo o Freiburg favorito. Vou estar deixando chance dupla, Freiburg com empate, e também vejo um jogo para gols nessa partida. É um duelo para mais de 2,5 com certeza. Bom, ainda na Alemanha, União Berlim versus Heidenheim às 10h30. É um duelo aí do 13º versus 16º. A equipe do Heidenheim não já caiu aí, vai brigar aí por quadrangular do rebaixamento. E a equipe do União Berlim nem cai nem vai a lugar algum. É um jogo de comprimento de tabela e
quem vai ficar mais posicionado aí nesse fim de término de temporada. Em 3 jogos aí do União Berlim, bateu ambos marcas nos últimos 3. E a equipe do Heidenheim bateu under 2,5 em 3 dos últimos 5. Nos últimos 2 confrontos foi over 1,5. É um jogo que não vale muita coisa. É um jogo como se fosse um amistoso para essas equipes. Então, não recomendo entrada nesse jogo, mas vejo um jogo para mais de 1,5 nessa partida. Bom, Southampton vs Manchester City pela Premier League, às 11 da manhã. É o duelo do terceiro versus o 20º colocado. Último colocado, já rebaixado, vai enfrentar um City que luta para uma vaga na Champions da próxima temporada. Luta pela essa vice-liderança aí, quem sabe, faltando 3 jogos com tropeços da equipe do Arsenal. O City, meu parceiro, tem tudo para vencer esse jogo. Em 5 jogos de Southampton, vem aí de 1 empate e 4 derrotas. Em 5 jogos do Manchester City que melhorou muito, 5 vitórias consecutivas. Nos últimos 2 confrontos, o Manchester City levou a melhor, atuando fora de casa, super favorito, vai enfrentar uma equipe que não briga mais por nada, então vou estar deixando o Manchester City para vencer no primeiro tempo. Vamos agora para a Escócia, temos o jogo do Celtic vs Hibernia, a início às 11 da manhã, é um duelo do primeiro versus o terceiro colocado. O Celtic vem fazendo uma temporada incrível nesse campeonato da Escócia. A equipe do Celtic em 5 jogos bateu mais de 2,5 em 3 dele. Em 5 jogos do Hibernia, bateu mais de 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, bateu mais de 1,5. Atuando em casa, com o apoio da sua torcida, tem ampla vantagem de conseguir o resultado. Vou estar deixando aí Celtic para vencer o jogo. Celta de Vigo versus Sevilha pela La Liga da Espanha, às 11h15. Bom, é o duelo do 7º colocado versus o 17º colocado. A equipe do Sevilha, 16º aliás, luta contra o rebaixamento com Las Palmas e Alavés. Tem 38 pontos, está 6 pontos à frente da primeira equipe que abre o Z3. E a equipe do Celta de Vigo, meu parceiro, é uma equipe que está dentro do grupo que classifica para a Liga Europa da próxima temporada e ainda quer se manter nesta posição. Para isso, precisa vencer os seus jogos. É uma pena a equipe do Sevilha ali brigando contra o rebaixamento. Uma equipe com vários títulos de Liga Europa não consegue se impor em jogos. Em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 3 dele nos jogos do Sevilha. E do Celta bateu mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 confrontos bateu em 4 deles. Para essa partida vou estar deixando o jogo para mais de 1,5 gol. Bom, pela Série A da Itália, temos Lazio versus Juve, um clássico às 13 horas. É o duelo do 4º versus o 6º colocado. Ambas as equipes com 63 pontos. A Juve está se classificando para a Champions porque está com o melhor saldo de gol. Roma também tem 63 pontos. A Lazio precisa vencer para ultrapassar Roma e a própria Juve. Então, precisa torcer para o tropeço da Roma, vencer a Juve e assumir a 4ª colocação. Neste momento, Juve está indo para a Champions e a Lazio para a Conference League. Vale se ligar que o Bolonha ali está na cola com 62 pontos. Em 5 jogos da Lazio, bateu over 1,5 em 4 deles. E em 5 jogos da equipe da Juve, bateu over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. A equipe da Lazio, atuando em casa, é uma equipe forte, então deve fazer valer o seu mando de campo. Vou estar deixando Lazio com empate nessa partida. Vamos agora para o campeonato turco. Temos o jogo do Trabzonspor versus Galatasaray. Galatasaray, atual líder, 83 pontos. Enfrenta Trabzonspor com 46 na 9ª colocação. O Trabzonspor ainda tenta uma vaga ali na Conference League. Pode acontecer, mas o Galatasaray está implacável aí, querendo esse título. Está muito próximo de conquistar. Trabzonspor, 5 jogos sem perder. Bateu over 1,5 nos últimos 3. E a equipe do Galatasaray, 5 vitórias consecutivas. Bateu over 1,5 nos últimos 5. Nos últimos 4 confrontos, o Galatasaray levou a melhor. Mesmo atuando fora de casa, vejo o Galatasaray favorito a vencer esse jogo. Vou estar deixando em chance dupla Galatasaray com empate. E em duelo de gols, over gols, podemos pegar aqui um jogo para ambas as equipes marcam. Pode acontecer nessa partida. Vamos agora para a Espanha novamente. Temos Girona versus Villarreal.
às 13h30. É um duelo do quinto versus o 15º colocado. Girona luta contra o rebaixamento diante de Alavés, Sevilha e Las Palmas, até mesmo Leganés. Já a equipe do Villarreal está se classificando para a Champions da próxima temporada, mas o Betis está ali com 57 pontos na cola do Villarreal. Então, cada ponto conquistado do Villarreal é de extrema importância se quiser vaga na Champions da próxima temporada. Em 5 jogos, bateu aí mais de 1.5 em 3 deles no jogo do Girona. No jogo do Villarreal, bateu mais de 1.5 em 4 deles. Último confronto 2-2. Vai ser um jogo eletrizante. A equipe da casa foge contra o rebaixamento. A equipe visitante quer vaga na Champions da próxima temporada. Vou estar pegando Villarreal, chance dupla, fora com empate. Premier League, temos o jogo aí do Bournemouth versus Aston Villa às 13h30. É o duelo do 7º colocado versus 8º colocado, ou seja, 7 pontos a equipe do Aston Villa tem de diferença do Bournemouth. Aston Villa luta por vaga na Champions, sim, está a 3 pontos do Chelsea e Newcastle, e a equipe do Nottingham Forest está ali se classificando para a Liga Europa. Então Aston Villa briga por vaga na Champions, na Liga Europa e na Conference League. Já a equipe do Bournemouth não briga muito por muita coisa, porque mesmo se ele vencer os próximos 3 jogos, chegaria apenas a 62 pontos. Então, se Aston Villa e Nottingham fizer mais 3 pontos, acabou o sonho do Bournemouth. Então o jogo está mais para a equipe do Aston. A equipe do Bournemouth em 5 jogos bateu under 2,5 em 3 dele. E a equipe do Aston Villa bateu over 1,5 em 4 de 5. O último confronto foi 1-1. O Aston Villa não perde a 3 confrontos para essa equipe do Bournemouth, mas vem de 2 resultados adversos atuando fora de casa. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. Não vou acreditar no mercado de Meteor nessa partida. Vamos trabalhar nesse mercado para gols. Então, vamos pegar o jogo aí para menos de 3 gols e meio nessa partida. É a nossa opção, menos de 3 gols e meio nessa partida. Se quer mais segurança, podemos pegar aqui o menos de 4 gols e meio. Liga Portugal, Benfica versus Sport de Portugal às 14 horas. É o duelo dos líderes. Primeiro versus segundo colocado, ou seja, ambas as equipes 78 pontos, só que a equipe do Sport de Portugal tem 59 gols de saldo e a equipe do Benfica tem 56, ou seja, 3 gols à frente Sport de Portugal. E o Benfica tem até mesmo uma vitória a mais do que o Sport de Portugal, que é o líder. Lembrando, o Sport de Portugal perdeu menos. Em 5 jogos do Benfica, ele venceu 4, empatou 1 e bateu mais de 2,5 em todos. Em 5 jogos do Sport de Portugal, ele venceu todos 5 vitórias e bateu mais de 1,5 nos últimos 4. O último confronto foi 1-1. E a equipe do Benfica não vence o Sport de Portugal aí desde 2023. Faz muito tempo, faz 2 anos aí. Então, para essa partida vai ser um jogo bem interessante. Acredito no jogo para gols. Nos últimos 5 confrontos na casa de Benfica, bateu ambas as equipes marcam e também bateu o jogo para mais de 2,5. Para essa partida, vou trabalhar no mercado para gols. O mercado de Meteor é invariável, em minha opinião, neste jogo. Então, pegarei o mercado para mais de 2,5 gols. Se você é mais usado, o mercado para mais de 2,5, claro, acompanhando o jogo, no ao vivo aí pode pegar essa opção. E o mercado de ambos marca aqui é muito provável. Vamos agora para o Brasileiro Série A. Temos Fortaleza versus Juventude às 16 horas. É o duelo bem interessante, porque o 15º vai enfrentar o 17º. Ambas as equipes com 7 pontos. A equipe do Fortaleza conseguiu vencer aí depois de 9 jogos. Venceu o Colo-Colo do Chile pela Libertadores 4-0. Ou seja, nos últimos 5 jogos bateu menos de 2,5 em 4. E o Juventude bateu over 1,5 em 4 de 5. Vem a 4 jogos sem vencer. Bateu over 1,5 nos últimos 4 confrontos. E o Fortaleza sempre vem levando a melhor aí. Para essa partida, vou deixar aí um jogo para Beck Fortaleza. Fortaleza para vencer o jogo nessa partida. Vamos agora para o Brasileiro Série B. Temos Avaí versus Atlético Goianiense às 16 horas. É o duelo do 5º versus 12º colocado. Ou seja, a equipe do Avaí vem de uma derrota para o Goiás, mas em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 4 deles. É uma equipe over.
A equipe do Atlético Goianiense bateu mais de 1,5 em 4 de 5, também é uma equipe over. Nos últimos 4 confrontos aí é um empate e 3 vitórias do Atlético Goianiense. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. O Atlético tem autoridade quando enfrenta essa equipe do Avaí. Então, diante desse mercado, ficarei do mercado para mais de 1,5 gols nessa partida. Atlético de Madrid versus Real Sociedad, La Liga da Espanha, 16 horas. É o duelo do terceiro versus 11º colocado. O Atlético luta por chances mínimas aí de título, mas acredito que luta pela essa vice-liderança que vai disputar com o Real Madrid. E a equipe do Sociedad ainda tem chances matemáticas de uma vaga na Conference League ou até mesmo na Liga Europa. Então é aquele jogo de 6 pontos, mas o Atlético atuando em casa é uma equipe forte. Em 5 jogos aí vem de 2 derrotas e 2 vitórias e um empate. Bateu mais de 1,5 em 4 deles em casa. E a equipe do Sociedad fora bateu over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos confrontos bateu over 1,5 nos últimos 3. É o Atlético de Madrid atuando em casa. Deve se impor, não tenho dúvida disso. Mas para essa partida a nossa primeira opção é mais de 1,5 gols. Mais de 1,5 gols. E a nossa segunda, Atlético de Madrid com empate anula. França, Liga 1. Angers versus Estrasburgo, início às 16 horas. É o duelo do 6º colocado versus 14º. A equipe do Angers luta contra o rebaixamento, tem 33 pontos, luta contra Nantes, Le Havre e Etienne. Bom, a equipe do Estrasburgo está se classificando para a Conference League, tem na coladeira o Lyon e a equipe do Lens logo abaixo. Acima tem Lille com 57, Nice com 57 e Mônaco com 58, que está se classificando para a Champions. Então tem chance de Champions a equipe do Estrasburgo. A equipe do Angers vem a 5 jogos aí batendo mais de 1,5 em 3 deles. E a equipe do Estrasburgo bateu mais de 1,5 em 4 deles. E o último confronto, o Angers venceu atuando fora de casa por um placar de 3-1. É um jogo dramático. A equipe do Estrasburgo, minha visão, favorito, a estar surpreendendo uma equipe que luta contra o rebaixamento. Então vamos, chance dupla, Estrasburgo com empate. Ainda na França, às 16 horas, Brest versus Lille, é o duelo do 5º versus 9º colocado. O Brest tem chances matemáticas sim, de uma classificação na Conference League, mas precisa vencer muitos jogos. É uma situação um pouco delicada. Já o Lille tem 57 pontos, luta por vaga na Champions e precisa vencer a todo custo. Em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4 jogos da equipe do Brest. O Lille vem a 4 jogos sem perder, batendo mais de 1,5 em todos. Último confronto, o Lille venceu 3-1 atuando em casa. Agora vai atuar fora de casa, precisa do resultado. Vou deixar um jogo aí para Lille com empate e também o jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Ainda na França, temos o jogo do Brest versus Lille, início às 16 horas. A equipe do Brest é uma equipe que luta ainda por vaga na Conference League, mas está um pouco mais distante. Já a equipe do Lille é o 5º colocado, quer vaga na Champions, mas vai enfrentar uma equipe bem complicada em seu estádio. Atuando em casa, vem de 5 jogos de apenas uma derrota essa equipe do Brest. A equipe do Lille fora de casa é uma equipe over, bateu mais de 1,5 em 4 deles. Nos últimos 4 confrontos na casa do Brest, o Brest não perdeu. Para essa partida, ficarei no mercado aí de casa com empate, como aquela opção de mídia possível zebra marota. E também acredito que será um jogo para over 1,5. Le Havre versus Marseille, início também às 16 horas. É um duelo bem interessante, a equipe do Marseille vice-líder, mas não está garantido ainda para a Champions da próxima temporada, porque Mônaco, Nice, Lille, Estrasburgo e Lyon luta aí por vaga na Champions, então a disputa está bem acirrada. O Le Havre luta contra o rebaixamento diante do Nantes, Angers, Rennes e a equipe do Etienne. Vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Le Havre não passa por um bom momento, é uma equipe que em 5 jogos perdeu 2, venceu 2 e empatou 1, batendo mais de 1,5 em todos. O Marseille bateu over 2,5 em 4 deles. E a equipe do Marseille venceu os últimos 3 confrontos com autoridade. Vai atuar fora de casa, ainda assim o Marseille é o favorito a estar vencendo esse jogo. Mas os últimos confrontos não mostram esse favoritismo todo dessa equipe do Marseille atuando fora dos seus domínios. Ainda assim, acredito, o Marseille é o favorito,
mas não vem mostrando esse favoritismo atuando fora dos seus domínios. Então é aquele jogo que devemos tomar cuidado, porque a zebra pode surgir. Então, diante disso, podemos pegar esse mercado aí para gols. É um jogo para mais de 2.5, porque os últimos confrontos, meu parceiro, os últimos confrontos mostram a autoridade da equipe do Marseille. É fato. Mas o Marseille pode ser surpreendido pela essa equipe do Le Havre. Então, muito cuidado. O Marseille não passa por um bom momento atuando fora de casa. Temos agora o jogo do Mônaco versus Lyon às 16 horas. É o duelo do terceiro versus o sétimo colocado. A equipe do Mônaco quer vencer para manter o regulamento dentro do G3, que classifica aí direto para a fase de grupo da Champions. E o Lyon é o sétimo colocado. A equipe do John Texton é o 54 pontos. Precisa vencer para chegar aos 57 e entrar na briga aí também. Vai ser um jogo bacana. Equipes que lutam contra algo é sempre interessante. A equipe do Mônaco, em 5 jogos, bateu mais de 1.5 em 4 deles. O Lyon bateu over 2,5 em 5 deles. Nos últimos 3 confrontos aí, a equipe do Lyon venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Mas o Lyon vem levando a melhor em 5 confrontos, venceu 3. Então é um jogo bem interessante nessa partida. A equipe do Lyon pode surpreender sim essa equipe do Mônaco, não tenho dúvida disso. Vou deixar nessa partida chance dupla Lyon com empate ao intervalo, pode acontecer essa opção de zebra e também pode acontecer o jogo para gols. O jogo para gols é sempre bem-vindo nessa partida. O Mônaco empatou com o Strasbourg em casa porque a equipe do Lyon não pode tirar ponto dessa equipe do Mônaco. Então podemos pegar também um jogo para ambas as equipes marcam gol. Vamos agora para Rennes versus Nice. Início às 16 horas. É um duelo do quarto versus o sexto colocado. Ambas as equipes com 7 pontos. Quem vencer aí deslancha rumo à Champions da próxima temporada. A equipe do Rennes atualmente é uma equipe que em 5 jogos bateu mais de 1.5 em 4 deles. E a equipe do Nice bateu mais de 1.5 em 4 de 5. Nos últimos 3 confrontos foi jogo para over goals. E a equipe do Rennes, vale correção ou não. A equipe do Rennes, meu parceiro, é o 11º colocado. Então, corrigindo, 11º, não tem 57 pontos. 38 pontos, não briga mais por nada. Então, correção, é um jogo interessante para a equipe do Nice e não para a equipe do Rennes. Então, vejo o Nice aí superior e até mesmo conseguindo aí uma vitória atuando fora dos seus domínios. Vou estar deixando um jogo para mais de 1.5, o Nice com empate. Ainda no campeonato francês, temos o jogo do Toulouse versus Lens, às 16. É um duelo bem interessante. Essa equipe do Lens já brigou para o campeonato lá em cima em alguns momentos. Atualmente é o 8º colocado, briga por vaga na conferência e até mesmo na Champions da próxima temporada. E a equipe do Toulouse, 12º colocado, nem cai nem vai a lugar algum. É um jogo que só interessa a equipe do Lens. Toulouse pode atrapalhar, mesmo não brigando mais por nada. É uma equipe que em 5 jogos bateu mais de 1.5 em 3 deles. E a equipe do Lens bateu mais de 1.5 nos últimos 4. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Lens e 1 vitória do Toulouse. Mesmo atuando fora de casa, vou deixar aí chance dupla, Lens com empate nessa partida. Vamos agora para Brasileiro Série C, temos Náutico versus Confiança. É um duelo do 16º colocado Confiança, que não vence há 2 jogos, diante do Náutico, 18º colocado, que ainda não venceu nesta competição. A equipe do Clube Náutico Capibaribe, 5 jogos, bateu mais de 1.5 em 3 deles. E a equipe do Confiança, em 5 jogos, bateu mais de 1.5 em todos. No último confronto, o Confiança levou a melhor atuando em casa, pelo placar de 1-0. O Náutico em casa vem de 5 jogos de apenas 1 vitória, batendo under 2,5 em 5 jogos. Vale ressaltar que venceu o Confiança em casa, pelo placar de 2-1, mas o Confiança venceu o Náutico de 4-0. Na época o treinador era o mesmo treinador, Hélio dos Anjos, e isso causou sua demissão. Hélio dos Anjos chega ao Náutico, mas não vence há 3 jogos. Vai enfrentar essa equipe do Confiança e depois tem o São Paulo. Então tem que vencer para dar confiança à equipe. Essa equipe do Hélio dos Anjos que deu um puxão de orelha nos jogadores. O Confiança não vence há 2 jogos fora de casa, mas vem marcando os gols. Vem sendo uma equipe over. Então, vou estar deixando esse Náutico com empate anula. E acredito aí que será um jogo
para mais de 1.5 gols, mesmo o Náutico não sendo uma equipe over. O Confiança é uma equipe over, os últimos confrontos mostram jogo over, então isso deve acontecer. Vamos agora para Brasileiro Série A, Grêmio versus Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino engrenou 5 vitórias consecutivas, não é à toa que é o vice-líder com a mesma pontuação do líder Palmeiras, e o Grêmio é o 13º colocado com 8 pontos. A equipe do Grêmio é uma equipe atualmente que em 5 jogos bateu over 1,5 em 3 deles. Empatou com o Grau pela Sul-Americana, e a equipe do Bragantino vem aí batendo under 2,5 nos últimos em 4 de 5. O último confronto foi 2-2. Nos últimos 5 confrontos só é jogo para gols quando essas equipes se enfrentam. O Bragantino fora não é uma equipe tão competente quando atua em casa. Então, diante desse mercado, ficarei no jogo para gols. Jogo para mais de 1.5 gols. Mirassol versus Corinthians às 18h30. É um duelo que o Corinthians precisa vencer. O Corinthians é o 8º colocado com 10 pontos. Venceu a equipe do Internacional. Enfrenta o Mirassol na 16ª colocação com 7 pontos. Parece que o Mirassol vem caindo no rendimento, hein? Vem caindo de rendimento. 3 jogos sem vencer. Depois que venceu o Grêmio, não conseguiu mais engrenar. Mas é uma equipe over. Bateu mais de 1.5 em 4 de 5. A equipe do Corinthians bateu mais de 1.5 em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos, o Corinthians tem boa autoridade. A equipe do Dorival Júnior, Doriva. Vou deixar a chance dupla. Corinthians com empate ou mais de 1,5. Vitória versus Vasco às 18h30. É um duelo do 14º colocado versus o 18º colocado. Bom, a equipe do Vitória em 5 jogos bateu under 2,5. Vasco, 5 jogos, under 2,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, vitória do Vasco. O Vitória atuando em casa é uma equipe que está deixando a desejar. Vasco fora de casa, mesmo dilema. Jogo para menos de 2,5 nessa partida. Goiás versus Coritiba às 18h30. É um duelo do 2º colocado versus 7º colocado. A equipe do Goiás vem jogando bem. A equipe do Goiás vem saindo gols em seus jogos. Bateu mais de 1,5 em 3 deles. E o Coritiba em 5 jogos bateu under 2,5 em 3 deles. Nos últimos 3 confrontos bateu under gols. Então, para essa partida, ficarei no mercado para chance dupla. Goiás com empate. O jogo para poucos gols. Menos de 3 gols e meio nessa partida. Nosso último prognóstico do dia, Brasileiro Série A, temos o jogo do Flamengo versus Bahia, é o duelo do 3º versus o 6º colocado. O Flamengo 14 pontos, Bahia 12 pontos, em 5 jogos do Flamengo bateu mais de 1.5 gols em 3 deles, Flamengo que vacilou novamente pela Libertadores, diante do Central Córdoba. E a equipe do Bahia perdeu em casa 3-1 para o Nacional do Uruguai, bateu under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos, o Flamengo venceu com facilidade essa equipe do Bahia. E agora, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, o Flamengo tem ampla possibilidade do resultado, apesar que não pode menosprezar essa equipe do Bahia, que o Bahia venceu o Verdão atuando em seu estádio, no Allianz Parque. Então, para essa partida, não acredito em zebra, acredito na vitória da equipe do Flamengo, para vencer o jogo. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, opção de bilhete pronto, opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises, prognósticos e palpites de aposta esportivas deste sabadão. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla como bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí que segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui no jogo do Flamengo versus Bahia. Flamengo para vencer o jogo. Goiás versus Coritiba. Chance dupla. Goiás com empate. E Mirassol versus Corinthians. Corinthians com empate. Boa tripla. Outra boa opção que podemos montar. Over 1,5 Corinthians versus Mirassol. Over 1,5 Corinthians versus Mirassol e over 1,5 aqui no jogo do Brasileiro entre Bragantino versus Grêmio. Uma boa dupla aí, uma boa dupla de gols. Mas Bruno, mais de 28 jogos, não pode deixar aí uma opção
nos jogos europeus? Sim, podemos pegar essa vitória do Celtic, podemos pegar aí esse Lazio com empate e até mesmo esse Galatasaray atuando fora de casa com empate é uma excelente opção aí que pode bater Green. Então, 3 boas triplas para que você possa analisar. Então, 3 triplas muito bem analisadas, monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do Green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje, nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Avante!